Hoje é o Dia Mundial da Bíblia. Quem pode dizer que ama essa Bíblia? Dá um abraço na sua Bíblia e diga: como eu te amo, palavra de Deus. Ih, rapaz, estou vendo gente abraçar celular aí. Ih, zerou a coisa, Jesus. Eu amo meu iPhone. Ah, não tem iPhone. Irmãos, é muito bom ter a Bíblia. Você sabe que na China, agora já está um pouco mais liberado, mas quando a China era mais fechada, ela não permitia a entrada de Bíblias. Nos países do leste europeu também era proibido a entrada de Bíblias. E eu vi um vídeo muito antigo em que os chineses receberam um exemplar da Bíblia. E o que eles fizeram? Eles rasgaram todas as páginas. Por quê, pastor? Porque era uma única Bíblia. Então, eles distribuíram para quem eles podiam pelo menos uma página das Escrituras. E eles olhavam aquela página e choravam e se alegravam porque tinham a oportunidade de ter, nem que seja um pedacinho da Bíblia. E às vezes a gente tem coleções de Bíblias, ou uma Bíblia, e muitas vezes ela está sempre aberta lá na partilheira no Salmo 23 e não sai de lá, irmão. A partilheira não muda o capítulo, não sei por que ela não sai do Salmo 23. Valorize a sua Bíblia, viu, irmãos? São palavras de vida eterna para você. Por isso, a Bíblia chama no Salmo 1, bem-aventurado. É aquela pessoa que medita nessa lei de dia e de noite. E nela tem o seu prazer. Será semelhante a uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. E não teme o tempo da seca, pelo contrário, ela dará o seu fruto na estação apropriada. Assim é o homem que medita nessa palavra. E tudo quanto ele fizer, diz esse Salmo 1, prosperará. Então ame a palavra de Deus. Amém? Quem está alegre com Jesus, diga aleluia. Eu tenho ministrado nos cultos dessa semana uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero convidar você a abri-la no livro da História da Igreja. Eu preguei essa semana lá na nossa igreja Rui do Padre, ontem à noite no culto de Santa Ceia, pregamos hoje à tarde também ali em Pinheiro Machado, e o Senhor continua me incomodando nessa palavra, e eu quero compartilhar ela com você. Eu disse: Senhor, já preguei essa palavra, e o Espírito Santo continuou insistindo com ela. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo de número 16, da História da Igreja, Atos dos Apóstolos, um texto extremamente conhecido, mas eu tenho certeza que pelo poder de renovação da palavra de Deus, que se renova a cada manhã, a cada tempo, ela vai se renovar agora e vai trazer uma verdade bíblica poderosa ao seu coração, e quantos creem, digam amém. Enquanto você procura, eu saúdo a todos que estão conosco também, aqueles que nos visitam, bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. É muito bom ter a sua presença conosco. Você se sinta à vontade na casa do nosso Pai. Amém? Quem achou, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
e os outros presos os escutavam. Amém. Feche a sua Bíblia, recline a sua fronte e feche os teus olhos. Oramos ao Senhor eterno Deus, Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade preciosa de estarmos mais um domingo na Tua casa, de sermos abençoados pela Tua palavra. E eu peço, Senhor, que Tu venhas fazer o que Te apraz através das Sagradas Escrituras. E possamos, Senhor, ter em nosso coração geração de fé através de ouvir essa palavra. Senhor, que o nosso coração seja como uma terra fértil, caindo a semente, ela venha, Senhor meu Deus, germinar, venha crescer e ela venha produzir esse fruto poderoso para a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela foi o primeiro livro impresso da história da humanidade. Quando um alemão chamado Gutenberg, ele inventa um negócio chamado prelo. Prelo era como se fosse um carimbo, e ali se passava tinta e se torcia uma borboleta com um parafuso e pressionava a chapa sobre o papiro, e ali então nasceu o primeiro impresso, e o primeiro impresso foi textos da Bíblia Sagrada. Foi a primeira vez que se teve acesso aos escritos sagrados de uma maneira não manuscrita pelos escribas ou pelos monges, mas através de uma tipografia. E ali foi distribuído para a população páginas das Sagradas Escrituras. Então nós louvamos a Deus pela invenção da imprensa, porque aí nós tivemos acesso às Sagradas Escrituras, num período ali de muitas discussões a respeito da fé. E logo explode também a revolução, no sentido da reforma protestante. E eu louvo a Deus que se eu e você estamos aqui, porque nós somos frutos dessa revelação da palavra de Deus. Amém? Então, faça como a santa palavra nos instiga, nos ensina. Um dos segredos que, se é que existe uma teoria da prosperidade, ela se revela justamente conforme a instrução de Deus a Josué, dizendo ali no capítulo 1 e o verso 8, dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite, para que tudo quanto você fizer prospere. O segredo da felicidade é praticar a palavra de Deus. Então eu gostaria de, antes de entrar nessa palavra poderosa, dar esse significado a você. O segredo de uma vida feliz, e é interessante que saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, que as pessoas que meditam ou que leem a Bíblia diariamente, elas possuem menos capacidade de estresse e depressão. Ou seja, todas as pessoas pesquisadas, aquelas que liam cotidianamente a palavra de Deus, elas eram menos suscetíveis a se estressar, a terem depressão, a terem angústia. Por quê? Porque a palavra de Deus traz alegria. A palavra de Deus renova as esperanças. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus conforta. A palavra de Deus regenera. A palavra de Deus traz solução. A palavra de Deus muda pensamentos. A palavra de Deus nos dá nortes e projetos. A palavra de Deus nos coloca desígnios no coração. Ou seja, ela é o segredo da felicidade do ser humano.
Pastor, então o que está acontecendo com a nossa geração? Bom, o segredo é esse, ou a resposta, nós temos meditado pouco na palavra. Precisamos ler essa palavra. Amém? O texto que nós lemos nessa noite para meditar com os irmãos é um texto da história da igreja. Atos dos Apóstolos é um livro fantástico, porque ela conta os últimos momentos de Jesus na terra, vem falar um pouco das suas últimas instruções ali aos seus discípulos, nos 40 dias que ele ficou após a ressurreição. Após vencida a morte, tragada a morte, aonde está a sua vitória, Jesus ressuscita, ele fica 40 dias, ele é visto por mais de 500, ele dá as últimas instruções, então agora chegou a hora de ele ser assunto ao céu. E é interessante que esses discípulos, eles seguem Jesus até o monte aonde ele é, então, ascendido ao céu, uma nuvem o encobre, mas antes disso, ele faz uma última exortação. Qual é, pastor? Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí o versículo 8 do capítulo 1 diz: e recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você é fruto dessa promessa. Nós somos frutos dessa promessa. É interessante que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não é escrito por nenhum dos discípulos de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, crê-se que ele é uma continuação do evangelho de Lucas. Lucas é o médico grego que cuida do apóstolo Paulo no momento dos seus flagelos, onde nos seus delírios Paulo, ele começa a balbuciar dizendo: eu não posso deixar de anunciar, eu não posso deixar de anunciar. E isso intriga o coração daquele médico grego que é chamado para cuidar dele. E quando Paulo é tratado, é curado e acompanhado por esse médico, e restaurada a sua saúde, Lucas pergunta: o que é que você não pode deixar? Porque nos momentos dos seus delírios febris você dizia essa frase, e ele disse o quê? Não posso deixar de anunciar o evangelho de Jesus Cristo, o meu Salvador. Isso intrigou o coração desse jovem doutor, que resolveu acompanhar a Paulo nas suas viagens, e ali ele acaba se convertendo. Você não vai encontrar os subsídios necessários para dizer em que exato momento Lucas se converte durante essas viagens. Eu já vi muitas especulações, uma delas é que ele se convertera quando o jovem Eutico cai da janela e Paulo vai lá e coloca o pescoço do menino no lugar. E talvez isso até eu me convertia, viu, irmãos? Já pensou numa coisa dessa? O menino morto cai no chão, a população, quem sabe ali, toda agitada por causa da morte do rapaz, e Lucas: vamos embora, vamos embora, vamos embora. E Paulo diz: calma aí, como quem dissesse: eu estou com o médico dos médicos comigo, você é médico, mas o meu é médico dos médicos. Vai lá e coloca o pescoço do menino no lugar, e levanta ele do chão, e ele ressuscita naquele instante. Deve ser uma coisa impressionante, irmãos. E assim Lucas se converte e começa então a narrar a história, tanto de Jesus numa pesquisa bibliográfica poderosa, e temos então o evangelho do servo poderoso, chamado Jesus. Mas em Atos dos Apóstolos ele começa a narrar a fundação da igreja, que nasce no poder do Espírito Santo. Tem pentecostal aqui nessa noite? Então você é fruto desse nascimento. 50 dias após a Páscoa era a festa do Pentecoste, Pente por causa de 50 dias, não tem nada a ver com o Espírito Santo, viu, irmãos? Mas 50 dias após a Páscoa ocorria essa festa, que era uma festa em que as nações se chegavam a Jerusalém e estavam ali todos reunidos, mas também havia um grupo na casa de Maria, mãe de Marcos, num cenáculo, reunidos,
buscando a promessa de Jesus de João capítulo 14. Eu não deixarei vocês órfãos, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco para sempre. E estavam ali, e é interessante, irmão, você já anotou comigo? Note comigo o seguinte: quando a gente fala de algum projeto, ou você mesmo fala de um projeto, todo mundo se empolga, não é verdade? Vamos pegar todo mundo junto. Essa frase de pegar junto é brabo, né, irmãos? Mas vamos pegar todo mundo junto, todo mundo vai ajudar, todo mundo vai fazer, todo mundo vai realizar, e sempre há um grande número de pessoas que quer nos ajudar. No início foi a mesma coisa, eram 500, orando, clamando. Passou um dia, quem sabe já dormiu 10, passou 2 dias, quem sabe já dormiu mais 50, até que ficou um número resumido de 120. E quando chegou o 10º dia da busca, somado aos 40 dias que Jesus ficou na terra, deu 50. E a Bíblia diz que então se ouviu um som como de um vento. Irmão, não era um vento, tá bom? Era um som, um barulho, um mover. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito do movimento. O Espírito Santo é um Espírito especialista em ação. É tão verdade que você vai ver no livro da criação, de Gênesis capítulo 1, que diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia, olha aí, se movia sobre a face do nada. Eu gosto muito da tradução que diz do vazio, do nada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é especialista em pegar aquilo que não é nada, aquilo que está vazio, e tornar em alguma coisa que é. Por favor, dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado. Ela é a prova viva que o Espírito de Deus pega uma coisa que não é nada e transforma em alguma coisa que é. Não. Quem está comigo? Irmão, eu estou quebrado, eu estou aqui acordado desde as 6:30 da manhã. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Ô Jesus, eu vou falar de novo. O Espírito Santo é especialista em pegar aquilo que é vazio, que é nada, e transformar em alguma coisa que se torna, que é. Então olha para a pessoa que está ao seu lado. Era barro, era nada. Olha que o Espírito Santo transformou. Tem alguns que vão dizer misericórdia, olha o que Deus fez. Irmão, para Deus ele é lindo, pode não ser para você. Amém? Essa é uma realidade. E quando o Espírito entra naquele lugar, a Bíblia diz que como um som de um vento impetuoso encheu toda a casa, e foram repartidas línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um, e todos falaram em novas línguas. Aí nasce a igreja, cheia de fogo, de verdade, de poder, de ousadia. Aqueles que eram covardes se passam a ser corajosos, ousados. É tão verdade que o Pedro, que pega uma espada no escuro, que corta a orelha do servo do sumo sacerdote Malcom, e Jesus vai lá e coloca aquele que pega a espada no escuro e faz coisa no escuro, agora de cara limpa, cheia de coragem, cheia de ousadia, sai para a rua, começa a pregar a respeito do Jesus ressuscitado, e naquela palavra cheia de poder, de ousadia, se converte 3.000 almas. Assim nasce a igreja. Que coisa poderosa, né, irmãos? Mas toda grande movimentação, você pode ter certeza, vai gerar ódio em alguém. Você quer, irmão, ser odiado? Faça sucesso. Você quer ser odiado? Deixa Deus usar você. Você vai ver que você vai começar a tomar pedrada para tudo que é lado. Você quer ser perseguido? Deixa Deus fazer de você um vaso. Deixa Deus usar você poderosamente nas suas mãos. Agora, se você não quer ser perseguido, não quer ser caluniado, não quer ser preso, né, como era no tempo dos apóstolos, não quer morrer por amor a Cristo, então fica quietinho, fica na sua. Quem entendeu, diga amém. Essa é uma verdade. Grandes homens de Deus são cheios do poder do Espírito Santo,
Dentre eles surge na igreja, no capítulo de número 6, um jovem desconhecido. Ele só surge nesse capítulo 6 e 7. Um rapaz chamado Estevão. Irmãos, pensa num menino cheio da unção de Deus. É tão verdade que o capítulo 6 diz que ele refutava o sinédrio, ou os príncipes da sinagoga, na cara, com uma sabedoria, e cheio do Espírito Santo, que não tinham como contestá-lo, não tinham como repreendê-lo, por causa da unção de sabedoria que estava sobre a vida daquele moço. Você quer, irmãos, eu sempre digo, né, mas é brincadeira, tá bom, irmãos? Graças a Deus, hoje nós somos um povo que está começando, o brasileiro, tá? A ler, graças a Deus, amém? Mas se você quiser saber um resumo, uma sinopse da Bíblia, você leia o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Você vai ler o sermão de Estevão aos principais do sinédrio, os príncipes e os fariseus. Ele fala de toda a história de Israel. E por fim ele ainda dá uma... Sabe quando você pega e usa uma luva de pelica para dar um tapa na cara do adversário? Ele fez isso. E ele chega e conclui aqui, eu parafraseando esse texto. Estevão diz: sabe toda essa história que eu contei para vocês? Na verdade, ela aponta para Cristo, aquele que vocês mataram na cruz, mas que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ao terceiro dia o ressuscitou. É dele que eu estou falando. Irmão, aquilo deixou os camaradas endemoniados, deixou eles perturbados. E o pior de tudo, sabe o que eles não podiam fazer? Nada. Ao ponto que eles tiveram então que bolar uma estratégia para calar esta voz. O que eles fizeram? A lei diz que quando você tem duas testemunhas que testificam que alguém zombou de Moisés, que alguém zombou da lei e que alguém blasfemou contra Deus, ele poderia ser apedrejado. Então foram compradas duas testemunhas que chegaram diante do sinédrio e disseram: Estevão blasfemou contra Moisés, ele blasfemou contra a lei e ele blasfemou contra Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Em cima desse falso testemunho, eles tiveram então o poder para tirar Estevão para fora da cidade e apedrejá-lo. E à medida que os seus algozes o apedrejavam, a Bíblia diz que ele levanta. Ei, irmãos, a tua saída não está para a direita, a tua saída não está para a esquerda, a tua saída não está para frente, a tua saída não está para trás, a tua saída está como o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos aos cimas dos montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para onde Estevão levanta os seus olhos? Para cima. E a Bíblia diz que então o céu se abriu e ele teve uma visão do trono de Deus. E ele viu Deus assentado num alto e sublime trono. E ele viu a Jesus glorificado ao lado de Deus. Assim como a revelação da epístola de João, na sua primeira epístola, que diz que Jesus está à destra de Deus, como um advogado que intercede por nós. E sabe do que ele se lembra? Ele se lembra das palavras de Jesus na cruz e ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, que morte poderosa. Que morte poderosa. Estevão só entra na história da igreja nesses 2 capítulos. Mas aquele sangue derramado foi uma semente tão poderosa que saltou crente para tudo que é lado.
como uma semente lançada numa boa terra. Mas quando Estevão tomba morto, irmãos, ao mesmo tempo que ele sai da história, entra um menino na história, um jovem. A Bíblia diz que tomam as vestes de Estevão e trazem e lançam ao pé de um jovem chamado Saulo. É a primeira vez que Saulo entra na história. E a Bíblia nos diz que esse jovem, daqui para frente na história, ele se torna o algoz da igreja. Ele se torna o perseguidor sanguinário. Ele pega cartas de autoridade dos principais, dos príncipes, para as sinagogas das cidades, e ele vai atrás dos discípulos de Jesus. Ele prende, ele tortura, ele mata. E sabe o que é interessante? Ele pensa que está fazendo uma coisa boa. Como assim, pastor? Faça uma reflexão comigo nessa noite. Saulo é um menino que nasce numa cidade chamada Tarsis. Saulo, desde da sua meninice, é educado e instruído pela mãe. Você sabia que toda mãe judaica, ou hebreia, ou israelita, ela tem por obrigação, mas eu não chamo isso de uma obrigação, até eu chamo isso de prazer. Ela conta até os 8, 9 ou no máximo 10 anos todas as histórias da tradição. É a mãe que é responsável por transmitir ao filho todas as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ela que é responsável para transmitir ao filho todas as histórias dos príncipes das 12 tribos de Israel. Ela é responsável por contar como é que José chegou no Egito e de um menino que é vendido como escravo pelos seus irmãos se transforma no governador do Egito, o segundo homem mais importante da mais poderosa nação do mundo. É a mãe que conta isso todos os dias para os seus filhos. Então Saulo é criado nessa atmosfera da sua tradição e do seu povo. Quando chega em torno dos 10 anos, ele vai até os 13 anos, quando ele vai passar pelo rito de se transformar no filho da lei, o pai assume agora a responsabilidade, não mais da tradição, mas de transmissão agora das leis, dos 5 primeiros livros da Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, o pai é responsável por ensinar a Torá. Por quê? Porque quando o filho vai passar a ser chamado ou integralizado, por quê? Porque enquanto ele é menino, não se torna filho da lei, ele vai à sinagoga junto com a mãe, ele se senta. A sinagoga havia 2 círculos, um círculo onde ficava o rabino que transmitia a leitura dos rolos dos livros, e o círculo dos homens. Depois havia o círculo das mulheres e crianças, que era separado por, parece, como se fosse uma tela, um telado, onde as mulheres e as crianças não tinham acesso. Mas quando o menino completava 13 anos de idade, então ele passava pelo rito que hoje se fala do bar mitzvah. Então ele era introduzido como filho da lei, e ele podia então entrar para o círculo dos homens e assumir as responsabilidades de homem. Olha que coisa interessante, um judeu cria o seu filho para ser homem. Eu acho que você não me entendeu, vou repetir. Um filho judeu é criado pelo seu pai para ser homem. E aos 13 anos de idade ele já assumia as responsabilidades de homem. Coisa poderosa, né? Dava uma outra mensagem, mas não vou pregar. Glória a Deus. Eu quero que você entenda o seguinte comigo. Imagina comigo, o pai de Saulo, ele educa ele, instrui ele. E é tão interessante que eu posso me atrever aqui, que Saulo poderia, eu não estou afirmando, eu estou dizendo, poderia
Porque senão daqui a pouco você sai daqui dizendo, ó, o pastor lá está ensinando teologicamente, doutrinariamente, que Saulo sabia toda a Torá de cor. Eu não estou dizendo que ele sabia, eu estou dizendo que ele poderia saber. Pastor, por que o senhor afirma isso? As pistas estão na própria Bíblia. Paulo, em uma das suas epístolas, diz: eu sou doutor da lei, fariseu de nascimento, educado aos pés de Gamaliel. Ele deu a pista. Isso quer dizer que quando ele passou pelo rito do processo da transformação em filho da lei, quer dizer que ele passou numa prova de excelência. No mínimo, ele sabia a maioria dos textos da Torá de cor, ou a Torá inteira de cor. Você já imaginou um pai transmitir ao filho e fazer com que o filho decore os 5 primeiros livros da Bíblia? Quando Saulo, né? Daqui a pouco a gente chega no Paulo. Quando Saulo, ele é passado pelo rito do bar mitzvah ou do filho da lei, eu tenho certeza que o rabino se espanta e diz assim: esse menino não pode ficar aqui em Tarso. Ele tem que ser mandado para Jerusalém. Esse menino tem uma capacidade de absorver a lei, de absorver as letras de uma forma tão poderosa que ele tem que estudar na escola de Hilel, no qual o representante no tempo do menino Saulo se chamava Gamaliel. Escola de Hilel, irmãos, para você ter uma ideia, eu vou trazer aqui um pouquinho desse contexto histórico. Ela é uma escola que nasce logo após os filhos de Israel voltarem do cativeiro babilônico, porque eles entenderam que a maior e a melhor maneira de você não cometer pecados contra Deus é você conhecendo as sagradas letras. Quem sabe eles leram o Salmo de Davi no Salmo 119, que ele diz: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então eles formaram essas escolas de estudos rabínicas, em que eles levavam os meninos, e os meninos sentavam em torno do rabino e aprendiam as santas letras, decoravam dia após dia as santas letras. Então Saulo, o menino, cresce educado nas santas letras, dia após dia se alimentando, até que ele se tornou um doutor da lei, um especialista na lei. Ei, irmão, redobre a sua atenção aqui para mim, por favor. Eu quero que você agora viaje comigo. O Sinédrio era o encontro dos principais príncipes das sinagogas, era o mais alto dos escalões dos representantes da lei mosaica. E agora eu volto para o tempo de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Apesar de entro eu aqui em um pensamento, e a Bíblia me autoriza a isso, eu não estou afirmando, mas me autoriza. Saulo só entra na história no capítulo de número 7. Mas ele era contemporâneo de Jesus. Ele estava em Jerusalém. Você não vai ver as escritas falando desse moço, mas quem sabe ele era um daqueles que estava numa multidão e disse: Barrabás. Quem sabe ele era um daqueles que estava na multidão e disse: crucifica-o. E agora ele está no capítulo 6, numa reunião do Sinédrio, e ele começa, quem sabe, a se irar. A Bíblia não vai dizer isso, irmão. Eu estou aqui pensando no meu pensamento. Ele é integrante, ele é um doutor da lei. Ele está presente na reunião. E agora, irmãos, imagina comigo, você é educado desde a sua meninice na tradição. Você é educado pelo seu pai nas santas letras. Você vai para Jerusalém, irmão, estudar. É como se hoje, irmãos, por exemplo, para mim, que sou da área do estudo do direito,
eu tivesse a oportunidade de estudar em Harvard, seria o maior sonho. É que nem o Dallagnol, não sei se vocês conhecem, que é o promotor lá da Lava Jato. Por que você acha que ele é aquela cabeça pensante? Ele é formado em Harvard. Ele não é só formado, ele foi, o pior de tudo, irmão, ele e o Sérgio Moro, eles foram convidados. É o mais triste, irmãos. Dá uma inveja. Você já pensou, irmão? Tem gente que paga para estudar lá. Os camaradas foram convidados. Que tristeza. Saulo seria isso, irmãos. Ele foi levado para estudar na melhor escola da lei. Aí você imagina, o cara é doutor. Daqui um pouco entra lá, irmãos, um menino, um jovem chamado Estevão. O camarada não estudou na escola de Gamaliel. O camarada não fez faculdade em Jerusalém. O camarada não participou das reuniões de Sinédrio. O camarada não estudava os escritos de todas as escolas rabínicas. E o camarada falava com um poder de sabedoria, com uma altivez de espírito, com uma coragem que confrontava todos os doutores daquele lugar. É do cara ficar doido de raiva mesmo, né, irmãos? Tipo assim, de onde é que sai essa coragem? De onde é que sai tamanha sabedoria? Ei, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode até conhecer as letras, mas se você não tiver o dono da letra, não adianta nada. Você pode ter a maior sabedoria que você pode pagar com seu dinheiro, mas essa aqui, irmãos, a revelação só vem do alto. Não, acho que você não me entendeu. Nós temos dois moços, um que foi formado, um que foi lapidado, um que foi criado para isso, e nós temos um que teve um encontro com o dono dessa revelação aqui, com o dono da letra. E quando os dois se encontram, o poder na vida daquele jovem chamado Estevão era irrefutável. Ei, eu quero dizer uma coisa muito forte aqui para você nessa noite. O Senhor tem falado isso no meu coração. Você pode ser até usado no poder de Deus. Eu vou até usar aqui uma palavra muito forte. Você até pode usar Deus, como muitos têm usado Deus nesses dias. Você pode fazer até grandes coisas em nome de Deus. Você pode realizar coisas que a Bíblia chama em livro do profeta Daniel, capítulo 2, de proezas. Porque em Deus faremos proezas. Mas nada disso significa que você tenha a presença de Deus. Nada disso significa que a presença dele está em você. Pastor, por que o senhor pode afirmar essas coisas? Porque eu provo para você na Bíblia. A minha Bíblia, que continua a mesma, escrita por um período de mais de 1.600 anos, por 40 autores distintos, que não se conheceram, que não viveram juntos, mas todos eles falavam da mesma pessoa. Mas então, pastor, como é que eu vejo que alguém tem a presença dele? Porque a presença dele diz esta palavra poderosa, que a presença de Deus nos santifica em tudo. E se a presença dele está em mim e me santifica em tudo, opa, eu não ando no pecado, eu não me contamino com as coisas desse mundo, eu não faço as coisas que agradam ao mundo, porque a presença dele na minha vida não permite que eu faça isso. Não, eu acho que você não me entendeu. A presença poderosa dele na minha vida me santifica.
E como eu tenho a presença poderosa dele na minha vida, a presença dele em mim me constrange. E a presença poderosa dele em mim que me constrange, não permita que eu me contamine com as coisas desse mundo. E se não dá para dizer aleluia, irmão, diga misericórdia. Porque aí tem alguma coisa errada. Isso é poderoso demais. E a presença dele muda a história. Quer ver? Até o capítulo de número 8. Quando entramos no capítulo número 9, até o capítulo 8, Saulo é o maior algoz da história da igreja. Ele arrasta os cristãos pelas ruas. Ele mata, joga na cadeia, pensando que ele está fazendo o bem. Até um dia que ele pede cartas dos príncipes de Jerusalém para a sinagoga de Damasco. E no capítulo 9 ele começa a sua jornada. E quando ele está na sua jornada para Damasco, a Bíblia diz que brilha uma glória, um resplendor. E quando esse resplendor, mais poderoso que o sol, ofusca a visão de Paulo, e ele fica cego. E uma voz brada daquela glória diz: Saulo, Saulo. Dá para botar um reverbzinho aí, ficava legal, viu, irmão? Por que me persegues? Por que me persegues? É interessante que você vai entender no texto que ele tenta se autodesculpar. É característica do ser humano. Então vem a revelação: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali, irmãos, eu sempre penso comigo, meus botões aqui, é impossível alguém que tenha tido um encontro com Jesus e não tenha a sua vida transformada. Não, eu vou repetir para você me entender. É impossível alguém que tenha um encontro com Jesus e não tenha a sua vida transformada. Pastor, mas tem muita gente na igreja que não é crente, não. Eu concordo. Tem gente que cheira crente, veste-se como crente, anda como crente, fala até como crente, sabe a Bíblia como crente, mas na verdade não é crente. Como assim, pastor? É verdade. O cara cheira como crente, se veste como crente, anda como crente, age como crente, vive até como crente, mas não é crente. Porque é impossível alguém que tenha um encontro com Jesus que não obedeça a sua voz. É tão verdade que logo após isso a voz dá uma direção. E quando nós temos a vida transformada, nós obedecemos a direção da voz. Ele ia para Damasco, agora ele foi para a casa de um irmão, Ananias, na rua direita. Quem entendeu, diga amém. Você está entendendo, irmão? Ali nasceu, até o encontro com Jesus era Saulo. Vou usar essa terminologia. Não é isso que acontece, tá, irmão? Mas eu vou fazer aqui uma analogia, tá bom? Paulo vai adotar esse nome só mais adiante. Mas aqui eu estou fazendo uma analogia para você entender. Porque a obra não é o nome, a obra é aqui dentro. Não adianta trocar de nome, irmão, se aqui dentro continua a mesma coisa.
Não adianta nem batizar, irmão, porque nem batismo lava a roupa suja se não tiver homo. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, nós entendemos que a partir daquele encontro poderoso com Jesus, naquela estrada para Damasco, morre Saulo e nasce um Paulo. E olha que interessante, ele nas suas próprias epístolas, ele reconhece que todo aquele cabedal, aquele HD de conhecimento, aquele celular de conhecimento que ele tinha na sua cabeça, ele comparou como se fosse a esterco, sem valor. Não que aquilo não servisse, não que aquilo não prestasse. Às vezes nós temos algumas interpretações equivocadas desse texto. Na verdade, Paulo está dizendo: tudo aquilo que eu tinha sem o Espírito Santo, de nada tinha valor. Porque Ele é o dono da letra. Não adianta eu ter a letra e não ter o dono da letra. Quando ele compreendeu isso, ele se transformou no apóstolo de Cristo aos gentios. E quando ele se transforma num apóstolo que sai agora da sua posição e é transformado, aí eu consigo entender por que ele escreve uma carta aos irmãos de Filipenses, e que a gente só por costume sabe só esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece, como se nós fôssemos vencer todas as coisas. E eu não quero ser o estraga prazer aqui da sua vida, você que colou esse adesivo na geladeira, você que comprou na livraria evangélica e tacou no carro atrás. Porque Paulo não está falando nada disso, ele está falando: eu consigo passar qualquer situação da minha vida, porque Ele está comigo. Eu consigo passar qualquer momento na minha vida, porque eu tenho a presença dEle em minha vida. Então, por causa disso, eu sei até passar fome, mas eu também sei ter em abundância. Eu sei ter uma roupa nova, mas também sei ter aquela costurada, rasgada, sofrida, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma nova. Eu sei ter um sapato bom, mas se tiver a Havaiana, aquela, irmão, com preguinho enfiado, que eu sei que muitos de vocês já colocaram, ei, glória a Deus. Só eu levantei a mão, Jesus. Amém. Eu sei porque Ele está comigo. Quem está entendendo, diga amém. Fala a verdade aí. Você já botou um preguinho na Havaiana, né, irmão? Amém. Glória a Deus, irmão. Oh, glória a Deus. Eu gosto muito da tradução do Salmo 23. Aqui tivemos uma palavra poderosa que você pode assistir na página da igreja depois do evangelista Regis, na sexta-feira, sobre o Salmo 23. Poderosíssima. E esses dias eu li uma tradução muito diferente, que fala o texto de uma maneira contrária. E ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Muda todo sentido, irmão. A gente está acostumado na tradução que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a gente fica colocando o Senhor como o provedor eterno, né? Ó, eu tô com falta da Havaiana, eu vou lá, Senhor, manda a Havaiana nova aí, que aqui só tá com prego. Ah, Jesus manda o quilo de açúcar, Jesus paga a conta, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Irmão, Davi não está falando, Davi estava na situação mais miserável, está fedendo ovelha, longe da casa do pai, enquanto os irmãos folgados estavam em casa comendo. Nada contra os irmãos, porque eles estavam sendo preparados para aquilo, viu, irmão? Não eu não estou sendo aqui julgador da vida dos 6 irmãos de Davi, porque o pai dele estava criando aqueles 6 para isso, um para ser senhor, outro para ser soldado, outro para ser comandante, e assim por diante. E o Davizinho estava lá, porque sobrou. Alguém tem que fazer o serviço ralado, irmãos, não é verdade? Amém? Só que não se esqueça, se você faz aquilo tudo com amor, irmãos, uma hora você recebe a devida recompensa. Irmão, Davizinho estava lá cheirando ovelha, todo sujo, ralado, sofrendo, sozinho, sem ninguém. E ele estava murmurando, né, irmãos? Não, ele estava cantando esse salmo: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Sabe o que ele está dizendo? Não importa a circunstância que eu esteja,
Se a presença dele estiver comigo, eu já tenho. Olha aqui, irmão, entenda isso. Se a presença do meu pastor está comigo, eu já tenho tudo. Não, eu acho que você não me entendeu, eu vou repetir. Se a presença do meu pastor está comigo, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Eu tenho certeza que foi isso que Paulo aprendeu e recebeu a revelação quando escreve a carta aos Filipenses. Pastor, e o texto que o senhor leu? Calma, meu irmão, recém eu estou na introdução. Graças a Deus, obrigado pela tua vida, Jaqueline. Pelo menos tu está me apoiando aqui para mim continuar firme. Amém? Tem alguém comigo aqui nessa noite, irmãos? Glória a Deus. Dá para aguentar mais um pouquinho? Então eu encerro no texto do capítulo 16. Você pensa comigo, ele está numa viagem missionária. Ele está com os irmãos sempre lá, o Tico e o Teco junto, né? Está lá Silas e está lá Lucas. Só que Lucas, ele passa a ser no livro de Atos dos Apóstolos, sabe aquele narrador que está afastado? Amém? Sabe aquele narrador que vê a cena, ele se afasta, enxerga a cena e escreve. Lucas era mais ou menos isso. Então você vê lá sempre Paulo e Silas, mas Lucas estava junto. E ele se encontra, se você voltar um pouquinho atrás, eu recomendo você ler o texto em casa, você vai ver comigo que ele está na cidade de Derbe. Na cidade de Derbe ele conhece, e ele tem um discípulo. Ele está com uma igreja boa, irmãos. Ele está com uma chama viva. Nem para isso, Jesus. Tem problema aqui. Amém? Oh, glória a Deus. Paulo tem uma chama viva em Derbe. Lá ele tem um discípulo amado, chamado, um jovem pastor chamado Timóteo. Lá ele tem a mãe de Timóteo, que era Lloyd, e a mãe e a sua avó Eunice. Tá certo aí, irmãos? Me ajuda a pregar? Amém, glória a Deus. Então aqueles irmãos ajudavam no ministério, tinha culto. Ele estava ali com seus discípulos, estava ensinando. Coisa boa, irmão, você está com gente que te ama. Não é verdade? Bom você andar com gente que gosta de você, que te apoia, que te coloca para cima, que te ajuda, que está contigo. Amém? É bom, não é, irmão? Maravilhoso você estar com gente. Mas não é essa gente que faz você crescer. É aquele que te critica, que fala mal de você, é o que faz você crescer. Quer crescer, irmão? Deixa falarem mal de você. E esse aí, ele vai apontar os seus defeitos e você vai ter que corrigir. Pô, pastor, estava tão bom a outra parte. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Até Paulo, ele tinha um cara chamado Alexandre o Latoeiro. O camarada era o capeta na vida dele, irmãos. Até alguns dizem que ele era o espinho na carne de Paulo. Que o camarada perseguia, falava mal. Paulo pregava, ele despregava. Você acha que não tem aqui às vezes gente na igreja que o pastor está pregando e o cara está despregando no banco? O pastor está aqui, prega e o cara está lá com... Nem é martelo, é pé de cabra. O pastor consegue colocar 3 pregos, ele vai lá e arranca 6. Irmão, você acha que não tem os Alexandre Latoeiro às vezes? Tem. Mas esse cara vai fazer você crescer. Esse cara vai fazer você estudar. Esse cara vai fazer você ir para a oração. Esse cara vai fazer você jejuar. Esse cara vai fazer você ter responsabilidades. Sabe por quê? Porque você não vai querer que ele aponte os seus defeitos. E aí, vocês não melhorou? Então, irmão, dá glória a Deus pelo Alexandre Latoeiro na sua vida. Amém? Não reclama dele não, diga assim, deixa Deus te usar, viu? Aleluia. E é tão interessante isso, irmãos, que certa noite está em Derbe. Eu creio até que depois de um culto abençoadíssimo como esse de domingo, todo mundo dá glória a Deus. Amém, graças a Deus aí para a gente que está cooperando comigo nessa noite, irmãos. Paulo tem uma visão. Ele enxerga um jovem macedônico que fala a seguinte frase para ele: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Crente cheio do Espírito Santo, irmão, até sonha a revelação para ele. O cara acorda de manhã e diz para os seus amigos: acabou a moleza, arruma as malas, vamos para Macedônia.
porque Paulo entende que o Espírito Santo está o compungindo a ir pregar o Evangelho naquele lugar. Eles atravessam o mar, chegam ali, a primeira cidade, vão para a oração. Crente bom é esse, né, irmão? Vai para a oração, encontra uma mulher chamada Lídia, e a Bíblia diz que ela conhece Deus. Mas eu repito aqui, irmãos, uma coisa é você conhecer Deus, outra coisa é você ter Deus. Muita gente já ouviu falar de Deus, muita gente até conhece Deus, muita gente até usa o nome de Deus, mas não tem Deus. E é tão verdade que a Bíblia diz que Paulo prega e ela se converte. Por que ela se converte, pastor? De onde é que o senhor tira essa ideia que ela se converte? Porque ela é batizada, irmãos. Ninguém se batiza se não se converter. É tão verdade que eu estou insistindo com umas almas aí, irmãos. Oh, misericórdia, Jesus. Mas agora vão se batizar, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmão, discretamente você pergunta para a pessoa que está ao teu lado: você já é batizado? Mas no ouvido dela, por favor. Você já é batizado, irmão? Se não for, irmão, traz quarta-feira aqui. O pastor está doido para batizar alguns, irmão. Traz quarta-feira aqui para nós batizar. Se você é candidato a batismo, me procura. Eu preciso cadastrar você, meu irmão. Não posso perder você por nada. Amém? Eu já estou soltando a tarrafa. Nem é linha de fundo mais, irmão. Já é tarrafa. Amém? E a Bíblia diz que ela se batiza. E olha que coisa interessante. Ela até conhecia Deus, mas quando ela se converteu, se batizou, sabe que a primeira coisa que ela fez? Ela abriu a porta da casa dela. Vocês têm que ir para minha casa fazer culto. Olha que coisa poderosa. E ali nasce a primeira igreja. Paulo ia todos os dias orar. E quando ele passa pela praça central, lá na praça central tem uma endemoniada de uma moça que era adivinhadora. Essa moça era tão poderosa, irmãos, que ela não tinha só um dono, porque ela era tão cara que uma pessoa sozinha não conseguia pagar o cachê, no sentido de comprar ela como escrava. Precisou, a Bíblia diz, senhores. Então eu supunho que era até mais de 5 que tiveram que reunir dinheiro para poder comprá-la. E ela então trabalhava na praça adivinhando, e a Bíblia diz que ela gerava muito dinheiro para os seus senhores. E é interessante que quando Paulo ia à oração junto com Silas, todos os dias aquela moça, ela bradava dizendo: o quê? Vede, varões, servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia a salvação. Vou fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. O demônio na vida daquela moça estava falando a verdade ou estava mentindo? E aí, irmão? Irmão, nem sempre o diabo fala mentira, irmão. Só porque ele é pai da mentira, acha que ele mente o tempo inteiro? Mas então, pastor, por que que Paulo se vira para ela num certo dia que ele não aguentou mais e expulsou o demônio dela se ele estava falando a verdade? Sabe por quê, irmão? Penso eu com a minha cachola que Paulo, ele aguentou até certo ponto, mas ele não aguentou sempre. O que ela estava fazendo, pastor? O demônio que estava na vida da jovem estava zombando do Espírito Santo que estava na vida de Paulo. Tipo assim, o demônio fala a verdade e o Espírito Santo não fala nada? Quem entendeu, diga amém. Até quando você vai deixar que o demônio que age na vida das pessoas zombe do Espírito Santo que está na sua vida? Essa foi forte, né, irmãos? Quando é que você vai tomar uma postura e deixar aquele que é maior, que está dentro de você, ser autoridade na sua vida? Irmão, crente tem que se posicionar. Paulo vira para ela e repreende, e a Bíblia diz que naquele instante ela ficou liberta. Se reuniu os donos daquela moça, o senhor daquela moça, chamaram os magistrados, irmãos, apresentaram uma representação contra eles, foram condenados.
E a Bíblia diz que eles tomaram uma quarentena de açoites menos uma. Se for romano, aqui o texto não dá o subsídio para saber se era romano ou não era, mas se for romano, ele podia escolher entre 2 tipos para aplicar o castigo. Poderia ser o chicote de 5 pontas, 3 de osso e 2 de metal, ou poderia ser a cana rachada. Qualquer um dos 2, irmãos. Era terrível. Quando a zorrague, que era o chicote de 5 pontos, era pá! Aquilo cravava, os ossos primeiro amoleciam a carne e os metais cravavam na carne. Quando o algoz puxava o chicote de volta, aquilo arrancava pedaços de carne. No filme A Paixão de Cristo é claro ali as imagens. Ali foi uma representação exata do que se praticava por açoites no tempo do Império Romano. Se fosse a cana rachada, aproveitar que as crianças aqui não estão ainda, você imagina comigo, a cana rachada, ela era rachada entre os 2 nós, em 4 partes. Quando o camarada ele batia a cana rachada, ela se abria. Quando ele puxava de volta a cana rachada, ela se fechava na carne. Aí você já imagina o que acontece. Produzia cortes profundos na carne. Aí você imagina 39 num negócio desse nas costas. Depois de sofrer esse martírio, no sentido, perdão, martírio não, mas esses açoites, eles são lançados no cárcere profundo, que era no subterrâneo, com apenas uma entrada de ar, e ali eles foram acorrentados junto a um tronco de pés e mãos. E uma pessoa normal, como eu e você, conseguia passar preso num lugar daquele, se tivesse boa saúde, 1 ano. Morria de tuberculose. Quem está entendendo, diga amém. Aí, irmão, eu tento imaginar, eu estou quase acabando. Você aguenta mais um pouquinho para me acabar? Porque você tem que compreender essa palavra. Você imagina comigo, irmãos. Eu vou aqui dar uma viajada agora. Está Paulo e Silas lá, acorrentados de pés e mãos, com as costas, irmão, carne viva. Eu tenho certeza que Paulo começa a conversar com Silas e diz assim: nós estava bem lá em Derbe, né? Lá tinha Lloyd, Eunice, tinha Timóteo, mas essa igreja que nos sustentava, uma igreja, puxa vida, Deus nos tira da beleza, da coisa boa, para fazer nós apanhar e acabar preso. Que Deus é esse? Né, Silas? Aí Silas: é, Paulo, depois de tudo que a gente fez para esse evangelho, depois de tudo que a gente praticou pelo evangelho, Deus faz a gente parar num negócio desse. Era isso que eles faziam, né, irmãos? Não. Você tem certeza? Não era isso que Paulo e Silas estavam conversando lá? Você tem certeza? Será que ele não estava reclamando que o pastor estava dando muita escala, muito serviço? Que o pastor estava reclamando que ninguém ajuda? Irmão. A Bíblia diz que com as costas lenhadas, preso de pés e mãos, ameaçado de morte se tentasse fugir, a Bíblia diz que eles estavam cantando e orando, e os presos estavam escutando. Agora eu vou chegar onde é o fechamento da mensagem, você entender. Irmão, só o camarada que teve um encontro com Jesus, a vida transformada, liberto da lei, liberto de toda a tradição, deu o coração de verdade para Jesus, deixou Jesus fazer o que quisesse com ele, levar para onde quisesse, conseguiria, depois de apanhar uma sova de 39 lambadas nas costas, carne viva, preso, acorrentado, ameaçado de morte, tentasse fugir, cantava e orava. Só consegue fazer culto quem é convertido, irmão. Porque quem não é convertido só reclama e murmura. É qualquer provinha na vida do crente que o cara já está murmurando. Tem uma pergunta para mim fechar o culto com você aqui nessa noite. O que é que você faz quando estão falando mal de você? Quando estão perseguindo você? Quando estão atirando pedra em você? Quando estão falando tudo que é
coisa que não é verdade acerca de você, estão batendo em você pra caramba com palavra, porque hoje em dia as pessoas não, irmãos, às vezes é melhor levar um soco na cara do que uma palavra falada ao coração e à alma, porque o soco na cara cura com, eu ia falar metiolate, mas esse pessoal de hoje em dia não sabe nem o que é isso, né? Mas rifocina, sei lá eu, né? Amém? Que sara. Agora uma palavra que é lançada na alma, irmãos, ela entra, a Bíblia diz, como uma seta do inimigo, e ela é raiz de toda amargura, e a amargura não se cura se não for através da presença dEle. Quem entendeu, diga amém. Então só quando nós deixamos a presença dEle entrar na nossa vida, nós conseguimos passar por toda e qualquer situação, não por amor a nós mesmos, irmãos, mas por amor a Ele. Porque quando eu amo a Ele, nada é difícil na minha vida. Quando nós amamos, não existem empecilhos. Quando nós amamos, não existem barreiras. Quando nós amamos, não existem dificuldades. Por que Paulo conseguiu passar tudo isso? Por isso que eu admiro Paulo, irmãos. E ele podia então chegar para os crentes, até o apóstolo Pedro, por exemplo, e dizer: cara, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, só quem viveu, quem passou, quem sofreu, quem foi atirado de cima de um muro, quem quase morreu, quem apanhou, quem quase foi morto, pode falar: eu trago em mim as marcas de Cristo. Ei, irmão, fique em pé nesse instante. E eu quero convidar você e desafiar você. Eu quero desafiar você, meu irmão, irmã que está aqui nessa noite. Eu sei que está faltando muitos irmãos. Tem um ônibus que ficou lá em Pinheiro Machado, muitos irmãos que foram de carro. E essa palavra não é para eles. Como assim, pastor? Não, essa palavra é para você que está aqui. Deus escolheu esse dia para falar essa palavra com você. E o meu convite nessa noite para você, meu irmão, minha irmã, quem sabe você que está me visitando, no momento que nós pararmos de lamuriarmos pelas circunstâncias e pelos momentos, e passarmos a adorar e louvar o Senhor por causa delas, quem sabe as coisas começam a mudar na sua vida. É tão verdade que quando eles oraram e cantaram e os presos escutaram, o Senhor mandou um terremoto. Quando o carcereiro viu que as prisões estavam abertas, pensou ele que todos tinham fugido, e sacou a sua espada da bainha, botou em posição contrária ao seu corpo, ia lançar-se sobre a espada, ia cometer ali um suicídio. Paulo brada lá de dentro: convertido, né, irmão? Porque se ele não fosse convertido, tinha fugido, né, irmãos? O convertido estava lá no lugar dele, irmãos. Eu estou aqui porque foi Deus que me colocou. Sabe para quê? Eu apanhei 39 lambadas nas minhas costas, fiquei preso num cárcere profundo, só porque eu tinha que apresentar Jesus para esse cara aí, ó. Eu estou aqui por uma alma. Eita glória. E aquele carcereiro se joga aos pés de Paulo e pergunta: o que eu vou fazer para ser salvo, meus irmãos? E ele diz aquela frase que todo mundo já colou na geladeira também: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ali Paulo ganha uma família inteira para Jesus. Irmãos,
Às vezes o sofrimento que Deus está permitindo que você passe, no final dele tem um propósito excelente. É isso que o mundo não consegue entender em mim e em você. Como é que eles estão sofrendo, estão às vezes levando lambada, e eles estão aí dando glória para Jesus? É porque a gente conseguiu compreender nessa mente, que é louca para esse mundo, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábios. 1 Coríntios capítulo 1. Porque nós, nessa nossa mente que para o mundo é louca, nós conseguimos compreender isso, que até no nosso sofrimento Deus tem um propósito de vitória. Até nas nossas lutas e adversidades, o fim delas é vitória e é triunfo. O mundo não compreende essas coisas, mas você que é salvo, esse evangelho, Paulo diz, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você pode compreender isso, irmão? Então agora eu quero que você, vou fazer uma coisa bem doida hoje, bem diferente. Eu quero que você, irmã, você vai abraçar uma irmã agora. Você, irmão, vai abraçar um irmão agora. Eu quero que você, irmão, pode abraçar. O crente gosta de abraço, eu também gosto. E nós vamos orar. E eu quero que você olhe no olho dele ou no olho dela e diga assim: irmão, não te preocupe com a tua angústia e sofrimento. É sinal de grande vitória de Deus para a sua vida. É sinal de bênção de Deus para a sua vida. E nós queremos profetizar, porque crente é assim, irmão. Nós cremos que Deus vai mudar histórias. Porque Deus pega as coisas rejeitadas, desprezadas, vis deste mundo, aqueles que não são, para transformar naqueles que são. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua vida, qual é o seu estado, qual é a situação que você está passando, mas eu sei como você pode sair daqui hoje. Você pode sair daqui mudado. Você pode sair daqui transformado. Você pode sair daqui regenerado, que é cura. Você pode sair daqui então curado na sua alma. Você pode sair daqui vencedor. Mas você tem que crer. Então nós oramos: Senhor Jesus, eterno Deus, aonde houver um coração aqui nessa noite, em que essa palavra entrou nessa noite, e aonde houver um coração que a palavra entrou e ela produziu fé, porque a fé é a nossa certeza de coisas que ainda não são tangíveis, que não são palpáveis, que não são possíveis de se tocar, mas a fé é essa capacidade que a palavra de Deus produz em nós, de já enxergarmos como realidade. Então, pela fé, Senhor, eu já estou vendo realidade de cura. Pela fé, eu já estou vendo realidade de transformação. Pela fé, eu já estou vendo, Senhor, realidade, Senhor meu Deus, de libertação. Pela fé, eu já estou vendo realidade de família salva. Pela fé, eu já estou vendo a realidade de pessoas curadas. Pela fé, eu já estou vendo a realidade de vidas reerguidas. Pela fé, eu já estou vendo a realidade de chamadas sendo ressuscitadas. Pela fé, eu estou vendo ministérios em realidade sendo levantados. Pela fé, eu estou vendo a realidade, Senhor, de uma vida da igreja avivada. Aleluia. Xalabassore candelabasévias. Chope canácias.
Pela fé, Senhor. É pela fé. Não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Xalabassorianémias. Mas eu corro, eu quero que você, enquanto os irmãos vão louvar com essa canção, eu quero que você levante o seu clamor agora. Consigo alcançar. Eu já liberei uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Deus já fez a parte dele aqui nessa noite. Deus já foi ao encontro do teu coração e despertou você. Agora chegou a sua vez. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas. O Espírito Santo está me dizendo, até quando ele vai ficar lutando com o teu coração? Até quando o Espírito Santo ele vai ficar batendo a porta do seu coração? Creio que ainda hoje ele está aqui e ele quer transformar. Levantarei. Ele quer transformar isso que ele já tem colocado em sua mente em realidade. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Eu estou crendo hoje. Coração só quer ouvir o teu falar. Irmão, se você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui no altar nessa noite, uma atmosfera de milagres aqui. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei por todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Em o nome de Jesus. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me escutar. Levantarei e clamarei socorro. Meu coração e o teu falar. Aleluia, Jesus. Eu sei que a gente já está no término do culto. Então, senta um minutinho. Senta um minutinho. Estou encerrando o culto. Aleluia, Jesus. Mas o Espírito Santo me compunge aqui nessa noite. Fala no meu coração. E eu quero que a igreja feche os olhos. Você pode fechar os olhos? Que esse Espírito que está aqui nessa noite porque isso só acontece quando a gente tem a palavra de nós e a palavra nos constrange. Eu não vou insistir muito porque eu preciso dizer algo, eu não posso enfadar os irmãos.
sei que amanhã é um dia de trabalho, você precisa trabalhar, mas eu sinto aqui, o Espírito Santo está me levando, e eu sei que tem alguém aqui que chegou na igreja e até agora estava afastado dos caminhos. Eu podia até ir buscar você, mas essa decisão não é minha. Essa decisão é exclusiva sua. Eu sei que a irmã aqui está compungida, seu coração se alegra, mas por causa da tua fé eu vou orar por você, meu amor, tá? Fica aqui com ela, Jaque. Eu sei que essa aqui é a ovelhinha que tu tem cuidado. Fica aqui, meu amor. Mas ainda não é você, está você. Eu quero orar por você. Você se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje você recebeu, quem sabe, um convite para estar aqui. Eu quero orar por você. Onde está você? Eu quero orar por você. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Não importa o que vão dizer de você. O importante é que você vai tomar a melhor decisão da sua vida. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. É bom, viu, irmãos? Tem uma pessoa aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Você foi convidado aqui a estar aqui hoje. Eu não estou aqui dizendo para você vir para chamar viva, virar crente, batizar. Eu estou só convidando você para Jesus ir para a sua casa com você. E eu quero convidar você a fazer uma experiência de levar Jesus para a sua casa. Tem mais 2 pessoas que precisam levantar, que ainda tem que se reconciliar com Jesus. Você até vem na igreja de vez em quando, mas você ainda não tomou aquela decisão séria. E o Jesus está falando com você, dizendo: é hoje. Vai deixar para amanhã? É hoje o dia. Eu não conheço a vida dos irmãos que estão aqui na frente. Não conheço o seu dia a dia, as suas rotinas. Mas o meu Jesus que conhece, disse para eles hoje como Ele os ama. E agora sim eu quero convidar, porque eu não vou insistir mais. É com você, não é comigo. É com você a decisão. Então fique em pé, igreja, agora sim. Abra os seus olhos, porque eu quero que você estenda as suas mãos para cá, com um coração puro, mãos santas. Você estenda para cá suas mãos, e eu quero, junto com você, interceder por eles. Porque você não sabe como é difícil a gente firmar. Você não sabe como é difícil às vezes voltar. Eu li uma frase muito interessante. Às vezes o que dificulta a gente voltar não é vir para a casa do Pai, mas é o olhar das 99 que estão lá. Você às vezes não sabe como é difícil encarar o olhar das outras ovelhas. Se você soubesse a obra que Jesus tem com você, filho, e você tem fugido, Xalabassoria Balamassas. E para ver que Deus está falando com você, você já teve até sonhos. E para mostrar que Deus está falando com você, tem um pregador que você gosta muito. E um dia você assistindo ele disse assim: Senhor, como eu gostaria de ter essa unção. A unção não é dele, filho, a unção é do doador, Jesus. E Ele pode dar essa unção sobre a sua vida. E
E eu creio, agora não é profeta que está falando, agora é o homem Samuel. Eu creio que você pode ir a lugares que eu talvez nunca irei, porque você tem uma chama que estava quase se apagando, mas hoje o Espírito Santo fez assim, ó. Senhor nosso Deus, eu quero, Senhor, junto com os meus irmãos que aqui estão, Senhor, na frente. Quem sabe, Senhor, alguma coisa nos corações que muito se lutou, Jesus. E hoje nós estamos aqui como igreja os abençoando, Senhor, assim como nós estamos aqui agora no ato tomando das mãos, toma eles das suas mãos, ajuda eles nessa caminhada, renova essa fé, renova essa esperança, renova esse amor, Senhor. Abaixo com da graças. Chorou cobriar seca. Oh, meu Jesus. Oh, meu Santo Jesus. Nós abençoamos essas vidas que estão dizendo sim para Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Ei, filho, olha bem, eu não conheço você. Não sei onde você mora, não sei onde você estuda, mas Deus falou uma palavra aqui no meu coração para você. E você falou assim: se Deus usar alguém para falar comigo, talvez eu mude. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você mais forte. Sabe o que é que vai mudar você? Eu não sei porque que Deus está mandando me dizer. Sabe quem é que vai confrontar você? Não sei porque Deus está falando isso. Não é nenhum pregador, mas é a palavra dele. E no momento que você começar a ler a palavra dele, você vai encontrar as verdades que você está procurando. Eu não sei porque Deus está falando isso. Deus vai mostrar para você verdades que você precisa. Porque sabe o que Deus está me falando aqui? Que nenhum pregador, por mais que você o escute ou vá em qualquer culto, não convencerão o teu coração. Mas se você deixar a palavra dele entrar na sua vida, a verdade dele vai convencer você. Eu não sei porque Deus mandou falar isso para você. Talvez você esteja em conflito, você esteja em questões profundas, mas eu louvo a Deus porque Ele marcou esse dia aqui para falar no teu coração e dizer: se você deixar eu entrar aí com a minha palavra, então ela vai falar com você. Você crê nisso? Que Deus te abençoe.